Matemática financeira. Hoje vamos entender os conceitos da matemática financeira. A matemática financeira é utilizada, por exemplo, quando efetuamos uma compra. Normalmente o vendedor pergunta se levará o produto à vista ou se vai parcelar. Em geral, se o pagamento for à vista, o cliente pergunta sobre a possibilidade de um desconto sobre o valor do produto, ou, quando opta em realizar a compra em parcelas, é informado ao cliente sobre uma taxa de juros que é cobrada a longo prazo. Um exemplo muito comum do dia a dia é o cheque especial, que ao abrir uma conta, o banco deixa um dinheiro extra lá para emergência. Entretanto, ao usar esse limite ou parte dele, é cobrado, além do dinheiro pego, uma taxa a ser paga posteriormente, ou seja, os juros, né? Então, os juros é um adicional que se paga pelo empréstimo de uma quantia durante determinado período. Em outras palavras, podemos dizer que os juros é um aluguel que se paga pelo empréstimo contraído durante certo tempo e é representado pela letra J. Termos importantes da matemática financeira: capital, que é o valor monetário disponível para empréstimo, ou o valor principal, e é representado pelo símbolo C. Temos a taxa de juros, valor expresso na forma percentual, que será utilizado para calcular os juros, é representado pelo símbolo I. Temos também o período, que é o espaço de tempo que o capital ficou emprestado, né, aplicado, e é representado pela letra T, de tempo, né? Temos também o montante, representado pela letra M, que é o resultado do capital mais os juros. Então, o capital mais os juros é chamado de montante, representado pela letra M. Vamos aqui agora fazer um exemplo prático de determinação de porcentagem. Por exemplo, um produto custava R$ 35,00 e sofreu um acréscimo de 30%. Determine o novo valor deste produto. Bom, se sofreu acréscimo, quer dizer que ele aumentou 30%. 30% a gente sabe que é 30 dividido para 100. Então, 30 dividido para 100 é 0,3. Então, eu sei que para determinar o valor do acréscimo, eu vou pegar o 35 e multiplicar pela sua porcentagem de 30%, que no caso 0,3. 35 mais vezes 0,3 vai dar 10,50. Esse é o valor do acréscimo. Portanto, para eu saber o valor total, eu tenho que somar com o valor inicial do produto. Então, se o produto custava R$ 35,00 e teve um acréscimo de 10,50, no final ele vai custar R$ 45,50. Vamos agora para o segundo exemplo. Um produto custa R$ 60,00 e, se comprado à vista, possui um desconto de 30%. Determine esse valor, o valor novo desse produto, né? Então, olha só, vai ser, se ele teve um desconto, então ele vai ser uma subtração. Primeiro eu tenho que determinar quanto é 30% dos R$ 60,00. 30%, 30 sobre 100. Então, eu vou fazer 60 vezes 0,3, que é o 30 dividido para 100. 60 vezes 0,3 vai dar 18. Então, esse é o valor de desconto, R$ 18,00. Se o produto custava 60, vai ter aqui menos, né? Aqui é um sinal de menos, 18, então ele vai passar a custar R$ 42,00 se for comprado à vista. Então, aqui lembrando que aqui é menos, né? Porque você está falando de desconto, é menos. Agora nós vamos falar sobre juros simples. Juros simples é representado pela forma J, C, I e T. Como nós falamos anteriormente, J é juros, C é o capital, I é a taxa de juros simples e T é o tempo, é o período em que ficou emprestado o valor, né? E para eu calcular o montante, ou seja, o total de quanto ficou juros mais o capital inicial, então eu vou fazer o montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes T. Lembrando que I é a taxa e T é o tempo. E essa taxa a gente vai sempre colocar ela em números decimais. Se for 30%, 30 dividido para 100, 0,3, né? Se for 10%, 10 dividido para 100, 0,1. E assim por diante.
para ficar mais fácil os cálculos. Então aqui, ó, nós temos uma atividade resolvida. Marta deseja aplicar 6.000 em uma empresa com um lucro de 20% ao ano sob regime de juros simples. O contrato feito por Marta afirma que ela só pode tirar o dinheiro após 6 meses. Determine qual for o rendimento de seu dinheiro no final desse período. Observe que o capital é 6.000, né? Que o capital inicial 6.000. A taxa é de 20% ao ano, né? Um ano, 12 meses, né? E nós agora vamos determinar quanto que ela vai receber de juros nesse ano, né? Então veja bem, 20% em 12 meses, né? Se eu dividir 20 por 12, eu vou ter que é 1,66% ao mês, né? Porém, o exercício diz o seguinte: Marta tem que ficar no mínimo 6 meses. Então, o tempo é 6 meses. Sabendo disso, eu sei que 1,66% é ao mês. Então, 1,66 dividido para 100, eu vou ter que, por mês, é 0,016. E aí, agora eu posso substituir na forma dos juros. É o capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital de 6.000 vezes a taxa ao mês, que é 0,016, vezes o tempo, que ela tem que ficar no mínimo 6 meses. Então vai ficar 6.000 vezes 0,016, 96, vezes 6, 776. Então isso é de juros que ela vai receber em 6 meses. Portanto, se a gente quer saber o montante, ó, eu posso somar os juros mais o capital. Se era 6.000 o capital mais os juros, então ela vai receber no final de 6 meses 6.576. O que nós temos a observar é o seguinte: devemos ter as unidades de medida de taxa e tempo sempre na mesma unidade. Se a taxa for ao mês, nós temos que trabalhar o tempo em meses. Se a taxa for ao ano, eu tenho que trabalhar o tempo em ano. Então, por isso que eu tive que fazer essa conversão aqui. Por quê? Porque a taxa era 20% ao ano. Se é 20% ao ano, eu dividi 20 por 12. E aí eu descobri que era 1,66% ao mês. Porque estava trabalhando com 6 meses. Então, 1,66% é a mesma coisa que 1,66 dividido por 100. Por isso que chegamos nesse valor de taxa ao mês. Aqui temos um outro exemplo que podemos resolver. Quanto recebeu a quantia de 1.200 aplicado aos juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Vamos lá, o capital é 1.200, a taxa é 2% ao mês. 2%, 2 dividido por 100, 0,2. 1 ano e 3 meses é a mesma coisa que 15 meses, já que 1 ano é 12 meses e 3 meses é 15. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em mês também. Então, a gente pode calcular jogando na forma dos juros. Capital, 1.200, vezes a taxa em decimal, 0,02, vezes o tempo, que é 15. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter o resultado de 360. Assim, nós percebemos que o rendimento no final do período será de 360. Na próxima aula, vamos falar sobre juros compostos.